Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais uma aula de biologia. Eu me chamo Alexandre Rodrigues e hoje eu vou estar falando sobre genética. Sim, essa é a terceira aula sobre exercícios de genética. Isso mesmo, terceira aula, então para tudo. Se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu quero te convidar a assistir essas aulas primeiro, pois eu tenho dado muitos conceitos nessas aulas que vão te ajudar na aula de hoje também. Então é importante que você assista as aulas na sua cronologia, ou seja, aula 1, aula 2 e agora na aula 3. Mas se você já assistiu as outras aulas, muito bem-vindo. Vamos começar aqui com a questão número 1. Ó, dá uma olhada. Analise as afirmativas abaixo, ou melhor dizendo, as afirmações abaixo, tá? Ó, número 1 ali, ó. Homens daltônicos e hemofílicos herdam a doença da mãe. Isso é verdadeiro ou falso? Pessoal, tanto a hemofilia quanto o daltonismo são heranças ligadas ao cromossomo X. Esse é o primeiro ponto que você deve lembrar. Isso significa que ela pode se manifestar tanto no homem quanto na mulher, mas de forma diferente na hora de ser herdada. Por quê? Porque a mulher, para ser hemofílica, ela precisa apresentar um par de genótipos, tá? Homozigoto recessivo, tanto para uma doença, ou seja, tanto para o daltonismo quanto para a hemofilia, tá? No caso do daltonismo, ela tem que ser o quê? Dzinho, Dzinho. No caso da hemofilia, ela precisa apresentar o Hzinho ligado ao X. Como o homem ele só tem apenas um X, pois é acompanhado de um Y, tá? Ele então tem 50% de chance de ser hemofílico ou 50% de chance de não ser hemofílico. E a regra é a mesma para o daltonismo. Então recapitula comigo. Homens daltônicos, então vamos imaginar o seguinte, se é um homem, ó, ele tem um X e um Y. Para que esse homem seja daltônico, ele tem que herdar o quê? Um Dzinho, certo? A mesma coisa, a mesma regra é se ele for, né? No caso da hemofilia, um Hzinho. Mas preste atenção nesse detalhe. Ele herda o X da mãe, porque o Y ele herdou do pai. E isso que determinou o sexo masculino nele. Então, se nós levarmos em consideração esse ponto, essa afirmativa é verdadeira. Ou seja, os homens daltônicos e hemofílicos herdam a doença da mãe. Exatamente. Eles herdam o X, trazendo lá o genótipo Dzinho para daltonismo e Hzinho para hemofilia. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. Percebeu? Fique atento aos detalhes. É uma questão de interpretação e, obviamente, os conceitos básicos que você precisa saber. Como, por exemplo, identificar que a hemofilia e o daltonismo são doenças recessivas. Tá? Vamos para a segunda afirmativa. Mulheres que possuem apenas um gene para o daltonismo não são daltônicas. Porém, todos os homens que possuem o gene são daltônicos. Recapitula comigo, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. A mulher ela é XX, certo? O homem é XY. Então, o homem, para ser daltônico, ele precisa trazer o X com o Hzinho. Pronto. Se ele trouxer o X com o Hzão, ele não é daltônico. Já no caso da mulher, para ela ser daltônica, ela precisa apresentar um XHzinho acompanhado de um XHzinho. Se ela for XHzinho, né? E XHzão, ou seja, heterozigota, ela é normal, ela não é possuidora, ela não é portadora do daltonismo. Sacou? Então recapitula comigo, ó. Mulheres que possuem apenas um gene, olha aqui, ó, um gene, né, para o daltonismo, não são daltônicas. Tá correto? Não são. Para ser daltônica, ela precisa apresentar o quê? Um par de alelos homozigotos recessivos, ou seja, Hzinho se for hemofilia e Dzinho se for daltonismo. E eu botei Hzinho, mas é de daltonismo, tá? Vamos lá. Porém, todos os homens que possuem o gene, tá, são daltônicos. Então faz sentido, ó. Deixa eu consertar aqui, ó. Então, para ele ser daltônico, ele tem que ser o Dzinho, XDzinho, Y. E ela, para ser daltônica, ela tem que ser o quê? X, Dzinho. Só que a questão está dizendo que ela é o quê? Que ela é X, Dzinho. Sacou? Então, se ela é heterozigota, ela realmente não é daltônica. Então, essa afirmativa também é o quê? Verdadeira.
Então recapitula, vai fazer uma bagunça aqui, ó, tá? Ó, ela é o quê? X, ó, Dzão, Dzinho. Ou seja, realmente para que ela seja possuidora, portadora do daltonismo, ela precisa apresentar um par de alelos Dzinho, Dzinho, tá? Então mais uma que é verdadeira. Vamos para a última. A hemofilia é uma doença determinada por um gene dominante. Eu acabei de explicar para vocês que tanto a hemofilia quanto o daltonismo são expressos por genes recessivos, tá? Recessivos, ou seja, no caso da hemofilia, um Hzinho, no caso da mulher, no caso do homem, um XHzinho, um Y, e no daltonismo a mesma coisa. A mulher expressa nos dois X, ou seja, Dzinho, Dzinho, e o homem apenas no X que ele carrega. Dzinho, ele é daltônico. Dzão, ele não é daltônico. Então, nesse caso aqui, dizer que a doença é dominante é falso, está errado. Beleza? Segundo as dicas, prestou atenção? Então vamos lá, vamos para esse número 2. Ó, o daltonismo é uma doença hereditária recessiva. A gente aprendeu que sim, né? É hereditária, transmitida de pais para filhos, de uma forma geral, e ela se expressa como? De forma recessiva. Até aí tudo bem. Ligado ao cromossomo X. Também está certo, tá? Está ligado ao cromossomo X. Um homem daltônico casou-se com uma mulher normal, homozigota. Qual a probabilidade do casal ter um menino daltônico? Vamos lá, vamos devagar. Ó. O homem, ele é o quê? O homem é daltônico. Então vamos colocar ele aqui. Ó. Vou ter aqui o espaço para o homem e o espaço para a mulher no jogo da velha. Então, o homem é daltônico. Então ele é X, né? Ó, Dzinho, Y. Beleza? X, Dzinho, Y. A mulher é o quê? A mulher, ela é normal, tá? Então vou colocar aqui, ó. Normal significa que ela tem um Hzão. Mas e o outro? É Hzão também? Sim, porque aqui está dizendo, ó, homozigoto. Então ela é, ó, XHzão. Opa, cismei hemofilia hoje, gente. Ó, Dzão, Dzão. Então, ó, XDzão, XDzão. Então vou recapitular, ó. Então aqui, ó, o homem é daltônico, né? Então ele traz o quê? Ele traz Dzinho ligado ao cromossomo X. Então ele realmente é daltônico, tá? A mulher, ela é normal e é homozigoto. Então ela tem o quê? XDzão, XDzão. Beleza? Então, nesse caso aí, ó, montamos o cruzamento. Agora vamos fazer o cruzamento para chegarmos, então, o quê? Ao denominador do que a questão quer, ou seja, chegar ao resultado. Qual a probabilidade do casal ter o quê? Um menino daltônico. Então, vamos lá, vamos cruzar. A gente cruza esse primeiro com aqueles dois e depois a gente cruza esse segundo com aqueles dois. Então, vamos lá, ó. XDzão com XDzinho, resultado é XDzão, XDzinho. XDzão com Y vai dar XDzão, Y. Beleza, agora esse com aqueles dois. XDzão com XDzinho, o resultado é XDzão, XDzinho. XDzão com Y, o resultado é XDzão, Y. Pronto. A partir desse casal, nós tivemos o quê? 4 resultados, tá? A questão quer um menino, tá? Daltônico. Pessoal, quando a questão pede o sexo da criança, ou seja, menino, menina, tá? Quando determina o sexo, nós temos que calcular esse sexo, tá? Só que nesse caso aqui já tem um macete. Quando a gente faz o cruzamento usando o quê? Né? O cromossomo X e o cromossomo Y, tá? Lá do par 23, a gente não precisa calcular, porque automaticamente ele já te dá os dois resultados, tá? Ele te dá tanto o quê? O sexo do bebê, aqui no caso, e também determina aqui a probabilidade para o que está sendo pedido, que no caso aqui é o daltonismo. Então isso é bem legal, um macete que você ganha tempo e já tem os dois resultados simultaneamente. Fica atento a isso. Então, ó, vamos lá. Menina, então ó, aqui é menina, né? Ó, XX é menina, XX é menina, a gente não conta com elas então. Então a gente vai avaliar aqui, ó, XDzão, Y é o quê? É normal. Então aqui, ó, é normal para o daltonismo. XDzão, Y, ó, é normal para o daltonismo. Aí você perguntou, professor, então não tem. Exatamente. Esse casal tem probabilidade zero. Isso mesmo, zero de ter um menino daltônico. Exatamente isso, zero. Nesse caso aqui, ó, todos os meninos que nasceram normais para a característica.
Beleza? Então, nesse caso, a resposta é 0. Gostou dessa? Mas não sai daí não, fica aí que tem mais. Dando continuidade, pessoal, vamos fazer a questão 3 agora. Ó. Uma mulher de visão normal, cujo pai é daltônico, casou-se com um homem também de visão normal. Lembrando-se que o daltonismo é uma herança ligada ao sexo, a probabilidade é de que, galera, questões como essa, a minha dica para você é: faça primeiro o cruzamento. Após o cruzamento, você vai obter os resultados. E com esses resultados, você avalia melhor as alternativas. Então vamos lá, eu montei aqui já o jogo da velha, então vamos trazer aqui o resultado correto. Vamos lá, vamos montar. Ó. A mulher ela tem visão normal, certo? Então se a mulher tem visão normal, significa dizer que ela traz em um dos seus cromossomos X o desão. Lembra-se? A mulher, para ser daltônica, ela tem que ter o quê? Um par de homozigotos desim-desim. Só quando ela tem um par de quê? De genótipo homozigoto, ou seja, desim-desim, é que ela é considerada realmente portadora do daltonismo. Então, nesse caso, como ela é normal, então propõe-se que um X tem desão. Só que ela é filha, ó, ela é filha de pai daltônico. Isso significa que ela herdou do pai dela, né, o X desinho, né? Então ela é heterozigota. Montamos então o genótipo da mãe. Vamos agora aqui. Ela se casou com um homem o quê? De visão normal. Como o homem ele só tem um X, então significa dizer que ele é desão. Pronto, montamos o genótipo do casal. Agora a gente faz o cruzamento e obtém os resultados. Então vamos lá. Vamos cruzar esse primeiro X com esse par. Então X desão com X desão, qual é o resultado? X desão, né? X desão. Agora X desão com Y, o resultado é X desão Y. Pronto. Agora vamos cruzar esse com esses dois. X desinho com X desão. Vamos botar aqui, ó, X desão, X desinho. Coloque sempre o dominante na frente. X desinho com Y, você terá aqui X desinho Y, tá? Beleza. Agora que a gente tem os resultados, vamos avaliar as alternativas. Olha a primeira afirmativa. 1/4 das filhas do casal seja o quê? Daltônica. É verdade isso? Só tem uma menina daltônica, mas não uma menina entre 4. É uma menina entre 2. Então não é 1/4, seria 1/2. Então essa alternativa ela não está correta. Beleza? Vamos para a segunda. A metade dos meninos, tá? Filhos do casal, seja daltônico. A metade dos meninos. Então se você tem aqui, ó, um menino e outro menino, a metade é o quê? Daltônico. É verdade, a metade é daltônica. Então a alternativa B é a alternativa correta. Se ligou? Fica muito mais fácil, viu lá? Vamos para a questão 4. Dá uma olhada. Essa questão é muito boa. Uma característica genética recessiva presente no cromossomo Y é... Agora a gente tem que avaliar. Mas lembra? A gente vai avaliar também usando o cruzamento que eu já coloquei ali. Então vamos lá, ó. Ele está dizendo que uma característica genética relacionada, né, ao cromossomo Y, ela é recessiva. Então vamos lá. Então, ó, A pode ser herdada do pai ou da mãe pelos descendentes, né, masculinos e femininos. Pessoal, pensa comigo. Se essa característica recessiva citada pela questão, ela está relacionada ao Y, pessoal, é impossível que as meninas recebam do pai, pois o pai passa para as meninas somente o X. E os meninos recebem o Y do pai. E é isso que determina o que? A formação do sexo. Tá? Então, se nós analisarmos aqui, ó, temos o pai, temos a mãe. Então, quando a gente faz um cruzamento como esse, ó, X com X vai dar o quê? XX, menina. X com Y será o quê? XY. Então, ó, o pai doou o Y, a mãe doou o X. Isso significa dizer que os meninos só recebem o Y do pai e as meninas só recebem o X da mãe. Então, essa alternativa A não está clara para a gente, tá? Então, ó, só para confirmar, ó, X com X, ó, recebeu o X da mãe e o X do pai. Menina, recebe o X da mãe e o Y do pai. De novo, olha lá, tá vendo? Não tem como. Então, essa alternativa A, ela está errada. Vamos para a B. Só pode ser herdada a partir do pai por seus descendentes masculinos. Olha isso, só pode ser herdada a partir do pai. E herdada somente pelo quê? Pelos meninos. Então, gente, agora sim, só pode ser herdada do pai, porque o quê? É uma característica recessiva ligada ao Y, então só o pai pode passar, e só o pai pode passar para os meninos, nunca para as meninas. Novamente, o quê? Alternativa B. Viu lá? Tudo é uma questão de fazer com calma, interpretar e ter um mínimo de conhecimento, beleza? Bom, se você ainda não é inscrito no meu canal, quero te convidar a se inscrever,
acionar os sininhos e me seguir também nas redes sociais, Instagram e Facebook. E eu aguardo vocês numa próxima aula. Até lá!